Neste vídeo, vou compartilhar com você tudo o que você precisa saber sobre Israel, sua história, e como Deus vai usar Israel em seu plano profético para o fim dos tempos. E se os recentes eventos que estão acontecendo em Israel agora são um sinal do fim dos tempos? Certo, então tem havido bastante atenção direcionada para Israel ultimamente, como deveria ser, porque a Bíblia é muito clara que Israel é o ponto focal do plano profético de Deus. Então, neste vídeo, vou lhe dar 8 coisas que você precisa saber sobre Israel em relação ao papel que Israel vai desempenhar no fim dos tempos. Agora me dê um pouco de tempo. Prometa que vai ficar comigo. Vamos começar. 1. A dispersão de Israel. Então, a primeira coisa que precisamos olhar em relação a Israel é sua história. E vamos olhar para o que é chamado de dispersão de Israel. Uma pequena lição de história aqui. Deus, através da liderança de reis no Antigo Testamento, havia criado a nação de Israel para ser uma nação unida e fortificada sob um único rei. Mas por causa de toda a desobediência, da imoralidade, da idolatria, da opressão, aos pobres e de todas as outras coisas, Deus os avisou com antecedência que se vocês se envolverem nessas coisas, podem esperar de mim que eu os espalhe pela face da terra. Olhem lá atrás no livro de Deuteronômio, capítulo 4, onde Deus, através do profeta Moisés, prometeu e advertiu o povo a não desobedecê-lo. Diz aqui que no futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e tiverem vivido na terra por muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer tipo. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e despertará sua ira. Hoje, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem meu pacto, desaparecerão rapidamente da terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Vocês viverão lá apenas por um curto tempo, e então serão completamente destruídos. Agora aqui está. Prestem atenção nisso, pois o Senhor os espalhará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Infelizmente, o povo desobedeceu a Deus, e Deus teve que cumprir essa promessa, acabando por espalhar a nação de Israel pela face da terra. E isso é o que é chamado de diáspora. Agora, sem entrar em toda a história, vou apenas dar alguns destaques. Em 722 a.C., mais ou menos, temos o exílio assírio, ou a invasão assíria, onde Deus permitiu que uma nação maligna e perversa chamada Assíria entrasse na parte norte da terra de Israel e espalhasse o povo, para que fossem reassentados em outras partes do mundo, especificamente na Assíria. E então, em 586 a.C., temos o que é chamado de exílio babilônico. E isso é quando Deus permitiu que a nação maligna da Babilônia entrasse na parte sul de Israel, especificamente Jerusalém ou Judá, e os levou cativos ou sequestrou-os, e os levou de volta para a Babilônia, espalhando-os ainda mais. E então, houve mais dispersão no período persa e durante o período helenístico. E se você avançar para 70 depois de Cristo, temos a destruição do templo judaico, o que levou a mais judeus sendo mortos, alguns sendo vendidos como escravos, outros fugindo para outras partes do mundo para salvar suas vidas, resultando em mais dispersão, mais propagação e maior diáspora. E então, claro, se você avançar para o século XX, temos o Holocausto, onde 6 milhões de judeus perderam suas vidas para os nazistas, destruindo assim a nação judaica e resultando em mais dispersão também. Agora, 2. A restauração física de Israel. Isso nos leva à segunda das 7 fases do plano de Deus para Israel. E se a primeira fase foi a dispersão de Israel, vamos chamar isso de restauração física de Israel. Em outras palavras, há escrituras espalhadas pelo Antigo Testamento, onde Deus promete que vai restaurar Israel à terra. Vamos ler sobre várias delas. Ezequiel 11:17 diz: Eu, o Senhor soberano, os reunirei de volta das nações onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel novamente. Ezequiel 36:24. Pois eu os reunirei de todas as nações e os trarei de volta para sua terra. Aqui está outra bela em Amós 9:14 e 15. Vou trazer de volta o meu povo exilado de Israel de terras distantes.
e eles reconstruirão suas cidades em ruínas, e nelas viverão novamente. Eles plantarão vinhas e jardins, eles comerão suas colheitas e beberão seu vinho. Eu os plantarei firmemente em sua própria terra. Eles nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Deixe-me prestar atenção e focar nessa última frase. Eles nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, o que nos mostra que isso ainda não aconteceu. Agora, à luz de todas as dispersões que a nação de Israel experimentou, incluindo a devastação do Holocausto, pareceria insuperável e quase impossível para Deus reunir seu povo e fazê-los uma nação novamente. Mas é exatamente isso que vemos acontecer em 14 de maio de 1948, quando o povo judeu foi estabelecido como uma nação novamente. E, meu amigo, esta é uma data muito importante na história humana em relação à profecia bíblica, porque antes dessa data, muitos estudiosos da Bíblia questionavam como ele poderia cumprir essas promessas de restaurar Israel como uma nação de volta à sua terra, se eles não eram uma nação. Então, o fato de que em 14 de maio de 1948, isso se concretizou. Agora Israel é uma nação fortificada, preparando o cenário para Deus cumprir as promessas de que ele irá fisicamente restaurar Israel. 3. Guerras e perseguição. E isso nos leva à terceira etapa, onde parte do plano profético de Deus para a nação de Israel é que haveria guerras e perseguição das nações vizinhas. E isso nos traz aos dias modernos, porque há tantos conflitos que a nação de Israel experimentou. Mas Deus já havia profetizado isso antecipadamente. Observe Zacarias 12, 2 e 3. Farei de Jerusalém um copo embriagador, que fará os povos próximos cambalear, quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Mas vejam esta promessa de Deus. Naquele dia, farei de Jerusalém uma rocha imóvel. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só se machucarão. Você vê o que Deus está dizendo? Deus está profetizando que sim. Israel vai sofrer perseguição. Eles vão experimentar guerras. Eles vão experimentar essas outras nações tentando destruí-los, mas porque eles são protegidos por Deus, porque eles são, em última análise, o povo escolhido de Deus. Deus está dizendo que, embora possam tentar fazer isso, eu vou fazer de Israel uma rocha tão forte que eles só vão acabar se machucando. Agora, enquanto estamos aqui, é importante não interpretar cada conflito que vemos em Israel como um sinal certo de que o fim está próximo, porque Jesus nos disse e nos advertiu contra isso. Veja Mateus capítulo 24. Jesus lhes disse: não se deixem enganar, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Você vê o que Jesus está dizendo? Vai haver guerras, e você vai ouvir sobre essas guerras, muitas delas, e ameaças de guerras, mas não entre em pânico, como se dissesse: ó, o fim está próximo, Jesus está voltando, porque diz aqui que essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. E então, a razão pela qual não queremos reagir exageradamente ao conflito que está acontecendo lá agora é que, desde sua criação como nação em 1948, houve todos os tipos de guerras em que os israelitas estiveram envolvidos. Logo depois de se estabelecerem como nação, você teve a primeira guerra árabe-israelense, onde eles estavam lutando pela terra e lutando pela independência e coisas do tipo. Isso foi em 1948 e 1949. Então, em 1967, você teve a famosa Guerra dos 6 Dias, e em 1970 teve a Guerra de Atrito, seguida pela Guerra do Yom Kippur, em 1973, onde eles foram literalmente atacados no dia de Yom Kippur, um dos feriados judaicos, seguido pelas guerras do Líbano, e então, até 2021, o conflito israelense-palestino, e agora, finalmente, em 2023, vemos que eles estão em guerra novamente. Então, haverá guerras, mas mais uma vez, isso faz parte do plano profético de Deus para Israel.
E isso nos leva ao 4, o anticristo e os sacrifícios. Quarto estágio do plano de Deus para Israel, que ocorrerá durante os 7 anos de tribulação, envolvendo o anticristo e sua capacidade de oferecer sacrifícios em um templo que ainda não foi construído. E então, a primeira coisa que vai acontecer durante esse período de tribulação em relação a Israel é que haverá uma figura carismática que será referida como o anticristo, e ele fará um tratado de paz ou um pacto com a nação de Israel, presumivelmente para tentar ganhar sua lealdade e tentar fazê-los acreditar que ele é a favor deles. Mas veja o que vai acontecer em Daniel 9:27, que profetiza isso e diz: o governante fará um tratado com o povo por um período de um conjunto de 7. Então esse governante, se ele disser: ei, você sabe o quê? Eu vou estabelecer algumas leis onde eu vou garantir que Israel esteja em paz pelos próximos 7 anos. Claro que os israelitas dirão: sabe de uma coisa, sim, vamos segui-lo. Vamos ver o que ele diz a seguir. Mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e ofertas. Então, sacrifícios e ofertas, o que isso sugere? Sugere que tem que haver outro templo que vai ser construído, e o anticristo vai permitir que o povo judeu reconstrua o templo para que eles possam retomar suas ofertas e sacrifícios, e isso vai ser música para os ouvidos daqueles em Israel. Isso até 3 anos e meio, quando o anticristo vai virar, e agora ele vai realmente se concentrar em perseguir a nação de Israel. Vamos continuar, e como um clímax para todas as suas terríveis ações, ele estabelecerá um objeto sacrílego que causa profanação até que o destino decretado para este profanador finalmente seja derramado sobre ele. Então, na metade do período de tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, chamaremos a tribulação, nos últimos 3 anos e meio, chamaremos de grande tribulação. Este é o momento em que as taças serão derramadas. Vai ser realmente louco aqui na terra. Mas nestes 3 anos e meio finais, no ponto médio disso, essa figura do anticristo vai fazer algo tão sacrílego, tão louco, que ele vai estabelecer algum tipo de objeto sacrílego no próprio templo de Deus. E chamamos isso de abominação da desolação. Em outro lugar em Daniel, ele fala sobre isso no capítulo 7:25. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Ele tentará mudar suas festas sagradas e leis. Lembra onde eu disse que ele vai tentar mudar algumas coisas? Veja, primeiro ele vai dizer: você pode retomar seus sacrifícios e ofertas no templo. Mas agora ele vai mudar suas ofertas e leis, e eles estarão sob seu controle por um tempo, que é 1 ano vezes que são 2 anos, 1 mais 2 são 3,5. Um tempo. O que isso soma? 3 anos e meio, o que indica que nos últimos 3 anos e meio deste período de tribulação, agora a nação de Israel estará sob o controle do anticristo. Mas vamos continuar. 5. Perseguição a Israel. Durante a tribulação. A 5ª etapa do plano profético de Deus para Israel, e como Israel desempenhará um papel crítico e central, e como Israel é o ponto focal de toda a profecia bíblica, é o que chamarei de perseguição a Israel durante os 7 anos de tribulação. Então, já vimos como Israel será perseguido antes do início do período de tribulação. Agora voltamos nossa atenção para como a nação de Israel será perseguida durante os 7 anos de tribulação, quando eles forem entregues ao controle do anticristo. Agora, Jesus previu isso e profetizou que isso iria acontecer em seu famoso discurso no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24. Por que ele fez isso? Porque se por acaso alguém que está vivo durante o período de tribulação puder ler o Evangelho de Mateus, poderá ler as palavras de Jesus e observar os sinais, e com sorte, evitar ser perseguido ainda mais. Note o que diz. Tenha em mente que acabamos de ler sobre Daniel, onde ele fala sobre esse anticristo que vai estabelecer algum tipo de abominação da desolação no templo. Agora Jesus diz isso. O dia está chegando quando você verá o que Daniel, o profeta, falou sobre o objeto sacrílego que causa desolação, estando no lugar santo. Agora preste atenção ao que Jesus diz, leitor. Preste atenção. Ele está falando para o futuro, e Jesus está dizendo: ei, se você estiver lendo isso durante o período de tribulação,
Preste atenção, porque você vai precisar do que estou prestes a lhe dizer para sobreviver. Então, aqueles na Judéia devem fugir para as montanhas. Uma pessoa no terraço de uma casa não deve descer para a casa para fazer as malas. Uma pessoa no campo não deve retornar nem mesmo para pegar um casaco. Que terrível será para as mulheres grávidas e para as mães amamentando naqueles dias. E ore para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá mais angústia do que em qualquer época desde o início do mundo, e nunca mais será tão grande. Você vê o que Jesus está fazendo? Ele está tentando ajudar os futuros leitores que estão vivos durante este período de tribulação a dizer: você sabe, quando você vê, e mais provavelmente será transmitido, estará na internet. Algo vai acontecer onde o anticristo vai estabelecer algo no templo. E Jesus diz: quando você vê isso, esse é o sinal de que as coisas vão ficar ruins para você, e você precisa fugir, porque você será perseguido. Mas a coisa bonita é que isso faz parte do plano de Deus, porque, como resposta à extrema perseguição que será desencadeada sobre a nação de Israel durante os 7 anos de tribulação, muitas pessoas na nação de Israel se arrependerão de seus pecados e se voltarão para Cristo. E isso faz parte do plano de Deus para completar o ciclo. Porque por quê? Não apenas Deus prometeu e profetizou no Antigo Testamento que ele restauraria fisicamente Israel, mas, mais importante, e 6, a restauração espiritual de Israel. Isso me leva ao número 6, que Deus prometeu restaurar espiritualmente a nação de Israel para onde Deus sempre quis que estivessem. Vamos ler sobre isso. Observe Zacarias 12:10. Então derramarei um espírito de graça e súplica sobre a família de Davi e sobre o povo de Jerusalém. Eles olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e o lamentarão como se lamenta por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito morto. Esta é uma profecia que me surpreende. O fato de que Zacarias poderia falar sobre o Salvador centenas de anos antes de Jesus nascer e falar sobre isso, que ele vai ser transpassado. Sabemos que Jesus foi transpassado no lado, mas ele vai ainda mais longe e diz que o povo judeu, a nação de Israel, um dia vai olhar e dizer: você sabe, lamentamos pelo que transpassamos. Em outras palavras, nós erramos. Este é o Messias que estávamos esperando. Vamos olhar para outra passagem da Escritura, Jeremias 24:7. Eu lhes darei corações que me reconhecem como o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles voltarão para mim de todo o coração. Tudo isso faz parte do plano profético de Deus para a nação de Israel. Ele disse: vou atraí-los de volta, vou atraí-los para mim, para que eles me vejam como seu Deus. Eles vão reconhecer Jesus como Salvador. Vamos ler outra bela passagem da Escritura em Ezequiel 36:25-28. Então aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês serão limpos, suas impurezas serão lavadas, e vocês não adorarão mais ídolos. E eu lhes darei um novo coração, e porei um novo espírito dentro de vocês, Israel. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração maleável e sensível. E porei meu espírito dentro de vocês, para que sigam meus decretos, e sejam cuidadosos em obedecer minhas regulamentações. E vocês viverão em Israel, a terra que dei aos seus antepassados há muito tempo. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Ó, meus santos, que bela imagem é essa! Por causa do arrependimento nacional e da conversão ao Jesus durante esses 7 anos de tribulação, a Bíblia diz que, por causa disso, Deus usará principalmente o povo judeu como os principais evangelistas para espalhar a palavra de Deus e a mensagem de Jesus durante os 7 anos de tribulação, para que mais pessoas possam se voltar para Jesus e serem salvas. Vocês estão vendo como Deus fará com que esse plano inteiro que ele tinha para Israel desde o início se complete? Note o que diz Apocalipse 7. E ouvi quantos foram marcados com o selo de Deus. 144.000 foram selados de todas as tribos de Israel. De Judá, 12.000. De Ruben, 12.000. De Gade, 12.000. De Aser, 12.000. De Naftali, 12.000. De Manassés, 12.000. De Simeão, 12.000.
de Levi 12.000, de Issacar 12.000, de Zebulon 12.000, de José 12.000, de Benjamim 12.000. Agora, o que eu não li é que Deus vai proteger e preservar sobrenaturalmente esses 144.000 evangelistas judeus, porque Ele precisa deles para poder espalhar o Evangelho e contar às pessoas sobre Jesus. Vamos olhar para os primeiros 3 versículos em Apocalipse 7, que dizem: Então vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos para que não soprassem sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. E vi outro anjo subindo do leste, carregando o selo do Deus vivo. Ele gritou para aqueles 4 anjos que receberam poder para prejudicar a terra e o mar: Esperem, não prejudiquem a terra, o mar ou as árvores, até colocarmos o selo de Deus na testa dos seus servos. Note aqui que Deus restringe qualquer julgamento adicional que ocorrerá durante a tribulação até que Ele cele, até que Ele proteja sobrenaturalmente esses 144.000 evangelistas judeus. E a 7ª etapa do plano profético de Deus para a nação de Israel é o que chamarei de 7, proteção de Deus a Israel. Proteção de Deus a Israel, porque a perseguição que é desencadeada contra Israel e todos aqueles que se voltam para Cristo durante os 7 anos de tribulação alcançará seu ápice naquilo que é chamado de Batalha do Armagedom. Agora, a palavra Armagedom vem da palavra hebraica Har-Magido, que significa montanha de Megido. E onde fica Megido? Está na terra de Israel. Você vê como Israel é o ponto focal de toda a profecia bíblica? Agora vamos ler sobre isso. E os espíritos demoníacos reuniram todos os governantes e seus exércitos em um lugar com o nome hebraico de Armagedom. Então, na segunda vinda de Cristo, Deus vai proteger e preservar seu povo sobrenaturalmente e lutar por eles. Mas não vai ser muita luta, porque Deus vai vencer essa batalha, já está falado e profetizado no livro de Apocalipse. E isso me leva a uma fase bônus para o plano profético de Deus para 8, futuro reinado de Cristo em Israel, nação de Israel, e vou chamar isso de reinado e governo de Cristo. Onde? Em Israel. Vamos ler sobre isso. Você vê, quando Jesus retorna, a Bíblia é muito clara que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, que está em Israel. Observe o que diz aqui. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se dividirá, formando um grande vale de leste a oeste. Metade da montanha se moverá para o norte e a metade para o sul. Bem, você pode perguntar: como sei que Zacarias está realmente falando sobre a segunda vinda de Cristo? Quero dizer, os pés dele tocando o Monte das Oliveiras, como amarramos isso? Se você olhar para o Novo Testamento, o livro de Atos fala sobre Jesus voltando da mesma maneira que subiu. Note o que diz aqui. Depois de dizer isso, ele foi levado para cima em uma nuvem, enquanto eles observavam e não puderam mais vê-lo. Enquanto eles olhavam fixamente para o céu, 2 homens vestidos de branco apareceram entre eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Jesus foi levado de vocês para o céu, mas algum dia ele voltará do céu da mesma maneira que vocês o viram ir. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, de onde? Do Monte das Oliveiras, a uma distância de meia milha. Você vê como a Bíblia pode se interpretar? A Bíblia se confirma. Então, enquanto Jesus estabelece seu reinado e governo na terra, essa batalha vai acontecer novamente. Não vai ser muita batalha, porque no final dessa batalha, 2 dos 3 membros da Trindade profana, a besta ou o anticristo e o falso profeta, serão eternamente lançados no lago de fogo. Agora, isso nos leva ao reinado milenar de 1000 anos de Cristo. E meu amigo, é aqui que o plano de Deus vai se concretizar totalmente, porque você lembra quando eu falei mais cedo sobre como Deus vai restaurar fisicamente Israel à terra, e Deus vai restaurar suas fortunas, e Deus vai abençoá-los, e Deus vai restaurá-los. Quando ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso durante o reinado milenar de 1000 anos, onde o povo judeu vai se estabelecer na terra de Israel mais uma vez, e Deus vai derramar suas bênçãos e seu favor sobre a nação de Israel. Vamos ler sobre isso. Naquele dia,
Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações virão lá para honrar o Senhor. Eles não seguirão mais teimosamente seus próprios desejos. Você vê onde Jesus vai ter seu quartel-general durante o reinado milenar de 1000 anos? Será nada menos que em Israel, em Jerusalém. É de lá que o Rei dos Reis vai governar. E então, mais uma vez, em Zacarias 14. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Nesse dia, haverá um Senhor, e seu nome será o único adorado. E Jerusalém estará segura finalmente, nunca mais para ser amaldiçoada e destruída. No final, os inimigos de Jerusalém que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos celestes, e celebrar a festa dos tabernáculos. Qualquer nação do mundo que se recusar a vir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos celestes, não terá chuva. Não tenho tempo agora para mergulhar no fato do que está acontecendo durante o período de tribulação e por que alguns estão adorando e outros não. Isso é um vídeo completamente diferente. Mas ouça, o ponto é que Jesus vai reinar e governar como Rei dos Reis de onde? De Jerusalém, Israel, o ponto focal de toda a história humana, o ponto focal de toda a profecia bíblica. Então, como você pode ver, Deus tem um plano especial para esse pequeno pedaço de terra que chamamos de Israel e essa pequena cidade, Jerusalém, que é apenas um ponto no mapa. Toda a história humana e a profecia bíblica vão culminar com Israel sendo o foco central da profecia bíblica e dos tempos finais.